Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Espero que todos estejam bem. Hoje é dia de relato dos inscritos e o senhor fulanesto vai narrar na íntegra um relato que foi enviado por um inscrito que não deseja se identificar. Por isso, nomes e locais estão trocados. Apaguem as luzes, peguem um lanchinho e tornem-se membros do canal, pagando apenas R$ 4,99 por mês. Além dos vários benefícios que você terá, a estreia da novela de terror em capítulos Infernum Cops está próxima. Os 5 primeiros capítulos serão para todos, mas a partir do 6º capítulo, apenas para os membros, que poderão decidir ao final de cada capítulo o destino dos personagens. É uma novela de terror interativa. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e assistam o relato. Cuidado com suas palavras. Olá, senhor fulanesto e inscritos. Essa história foi contada pelo meu avô, o velho do Rio. Era assim que ele era chamado. É ele a narrar a história macabra. Então agora é o avô do inscrito que passa a narrar. O meu nome é Pedro. Há algum tempo atrás, quando eu tinha meus 15 para 16 anos, aliás, há muito tempo atrás, pois hoje tenho 97 anos, eu morava em Jaguará, interior de Minas Gerais. Lá e nas cidades vizinhas, naquela época, não se via muitos habitantes e eu trabalhava em fazenda de plantações. Onde havia trabalho, lá estava eu. Gostava muito de visitar os vilarejos à procura das formosas morenas que eram muitas na região. O lugar para se achar moças bonitas. E foi em um desses vilarejos que conheci minha esposa, a moça mais linda do lugar, minha amada Lourdes. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas voltando ao assunto, eu tinha um cavalo que me foi dado pelo meu pai. De tão veloz, deram-lhe o nome de Lebre. Como eu gostava daquele animal! Para todo canto, eu e Lebre íamos sempre juntos. Numa dessas idas e vindas, a um dos vilarejos locais, resolvi parar em um rancho localizado na beira da estrada para tomar água, dar de beber ao Lebre e descansarmos um pouco. Nosso destino ficava a muitas léguas de distância, bem longe, por detrás de uma montanha que eu precisava atravessar. Pois bem, nesse rancho havia uma mulher e uma criança que parecia ser seu filho e não tinha mais que 2 anos de idade. Apeei do cavalo e cumprimentei a senhora. Tarde, comadre. Como vai? Tudo bem? A moça se virou de costas para mim e deu de ombros. Ela disse zangada. Vá-se embora, viajante. Você não é bem-vindo. Fiquei sem entender nada. Não esperava ser tratado com tamanha falta de hospitalidade. Não era comum por aquelas bandas. De repente, ouvi a voz de um homem vindo de trás da casa. Não se aperreie não, meu jovem. A minha mulher está assim por causa de um acontecimento ruim que se deu com ela. Desde então, não gosta de receber viajantes por aqui. Curioso, indaguei o que havia acontecido. O senhor continuou. Meu bom rapaz, assente aí que vou lhe explicar, disse ele, me chamando para a varanda de sua casa, onde me ofereceu café. Acomodou-me em uma cadeira de assento de palha carcomida
e só então desatou a contar. Num dia muito frio, em que eu estava de viagem, um homem alto, muito alto, de vestes pretas, passando por aqui, pediu água à minha senhora, que atendeu seu pedido. Depois o tal sujeito pôs os olhos num pé de laranja, pediu 2 ou 3 frutas, se esbanjou, agradeceu e continuou sua viagem para aquela montanha que você pode ver bem daqui. O senhor apontou na direção da tal montanha que se localizava muito próxima do rancho. Tá vendo ali, meu jovem? Pois bem, o cabra seguiu seu caminho. Para chegar do outro lado da montanha, ele tinha que arrodear ela, passando pelo vilarejo que circula o espinhaço. Pelo menos assim se esperava que ele fizesse. Não há outra maneira de seguir adiante, a não ser dando a volta pela vila em direção ao cume. E prosseguiu contando que o misterioso viajante, pouco antes de chegar ao sopé da montanha, danou a vomitar tudo que havia comido e bebido pelo caminho. Meu jovem, depois de pôr os bofes para fora, o tal viajante decidiu subir o morro. E aí é que tá a coisa doida. Ao invés de circular o vilarejo para chegar lá no topo, ele começou a subir direto, em linha reta. Isso mesmo, em linha reta até o cume. Mas o pior é que subia de um jeito diferente, que assustou quem olhava de longe, inclusive minha mulher, que não conseguia tirar os olhos dele. Caminhava subindo a montanha como se andasse normalmente, numa rua qualquer. É até difícil de explicar. E prosseguiu contando. Quando o tal viajante chegou lá no alto, no topo mesmo, olhou direto para minha esposa e tirou o chapéu. Foi quando, mesmo daquela distância, ela conseguiu ver 2 chifres na cabeça dele. E depois ele sumiu numa nuvem de fumaça esverdeada. Desde então minha esposa teme qualquer um que venha aqui. Por isso foi mal educada com você, mas não leve a mal. Só digo uma coisa, não vá na direção do vilarejo e não suba a montanha. Volte de onde veio e siga seu caminho. Depois de ouvir aquela prosa esquisita, eu bem que queria rir, mas me segurei. Não acreditei em uma só palavra. Mas disse ao dono do rancho que não precisava se preocupar, pois eu não acreditava naquelas crendices. Ele insistiu. Meu jovem, escute o conselho de quem não deseja o seu mal. Volte, não passe por lá. Desde que o tal fato ocorreu, os viajantes de todos os cantos desse mundão de Deus juram que um tipo de criatura mora lá e fica à espreita para não permitir a passagem de ninguém. Logo percebi que se tratava de história inventada para assustar os viajantes. Era muito provável que tenha criado esse caso para manter os estranhos longe dali. De qualquer maneira, eu agradeci e novamente disse que não se preocupasse comigo, pois nenhuma criatura poderia ser mais rápida que o meu lebre. E fui na direção do vilarejo. Ah, se eu soubesse onde estava me metendo! Pobre de mim! Quando jovens, pensamos que somos donos do mundo e que tudo acontece com os outros, menos com a gente. Daí, corajoso que só, é que resolvi tirar a limpo aquela história. Na volta riria na cara do rancheiro e mostraria o quanto eu era corajoso. E foi o que fiz. Segui com o lebre em direção ao cume da montanha, arrodeando o vilarejo, resolvido a passar pelo suposto local mal assombrado. Ia tudo muito bem, até que, na metade do caminho, de repente,
senti alguém sentado na garupa do lebre, agarrado na minha cintura. Eu gelei. No mesmo instante, então, o animal aparentou estar carregando um peso imenso e não conseguia andar direito. Ele andava fazendo muita força. Estava pesado. O lebre aparentava estar suportando mais de 1 tonelada. Foi aí que senti um forte cheiro de carne podre, insuportável. Mas o pior ainda estava por vir. Ouvi claramente uma voz distorcida falando ao pé do meu ouvido. Você não disse que era mais rápido do que eu? Jesus do céu! Comecei a ser chicoteado. Cada chicotada era um rasgo nas minhas costas. Tomei por volta de umas 15 chicotadas. Pulei do lebre e saí correndo em disparada. Olhei para trás com muito receio e vi que as patas do cavalo estavam afundando na terra de tanto peso. Em cima dele havia uma sombra escura, semelhante a um homem de capa e chapéu, e sua enorme boca sorridente deixava à mostra dentes grandes e muito brancos. Ele soltava gargalhadas muito altas. Eu, que não sou besta, continuei a correr, mas infelizmente tropiquei numa raiz de planta ou numa pedra, não sei bem ao certo, e fui ao chão com toda a força, rolando ribanceira abaixo. Nisso, uma de minhas pernas ficou presa na forquilha de uma árvore. O resultado dessa correria desenfreada e espavorida foi a perna quebrada. Chorei de dor, fiquei desacordado por um tempo. Despertei com aquele cheiro podre novamente. Quando abri os olhos, para minha surpresa, ali estava meu lebre, todo suado, como se tivesse corrido por uma semana inteira. Me arrastei até meu companheiro e com muita dificuldade subi no cavalo, deitando de lado. Fui rezando para que chegasse em algum lugar o mais depressa possível e que alguém pudesse me ajudar. E o medo do coisa ruim me seguir outra vez. Que tragédia! Passados alguns minutos, meu lebre se assustou com alguma coisa, ergueu-se sobre as patas traseiras e caiu de costas, me atirando longe. Que dor! Minha perna e minhas costas estavam muito feridas. Para piorar a situação, senti aquele cheiro horrível de morte e pensei, na mesma hora, que havia chegado o meu fim. Que não tinha como sair daquela maldosa capoeira que circundava a montanha. Tomei coragem, que tirei não sei de onde. Olhei firme para a criatura e perguntei: "O que é que eu te fiz, maldito?" Eu estava tremendo de medo, mas quis parecer valente e destemido. Daí, aquele ser ficou em pé sobre o meu cavalo, olhou para mim, abriu bem aqueles horríveis olhos amarelos e tirou seu chapéu, de onde romperam 2 chifres. Seu tom de pele era tão claro que chegava a ser azulado. Se eu ainda possuía alguma coragem naquele momento, ela devia ter saído em disparada, porque o coisa me chamou pelo nome. Como assim? Ele sabia o meu nome, credo em cruz? Como se não bastasse, ele esbravejou todo soberbo: Pedro da Silva, você chamou minha atenção quando conversou com o dono do rancho e desdenhou de mim. Pois saiba que por isso vim atrás de você e me fiz visível. Você não tem um pingo de respeito e vai pagar pela arrogância. Já que você disse que esse animal é mais rápido que eu, então ficarei com ele só por precaução. Suma daqui. Por hoje você se safou, mas da próxima vez não vai ter chance. Vocês humanos sempre se achando os donos do mundo. Só que não são. E tem mais um detalhe, seu moleque. Te dei um dom. Seria um dom
ou uma maldição? Quando coisa ruim disse isso, soltou uma gargalhada horrorosa e prosseguiu. Tá me vendo bem, moleque arrogante? Você não devia ter vindo aqui me afrontar. Eu te digo que muitas criaturas do mal não percebem a presença de vocês humanos, a não ser que procurem por isso. Fique sabendo que no mundo existem muitos outros seres sobrenaturais parecidos comigo. Mas não se preocupe, moleque estúpido. A partir de hoje, todos eles poderão ver você por onde quer que vá. Esse é o dom que lhe dou. E gargalhando muito, continuou enquanto eu ficava mudo e estático. Acha que essa sua perna está doendo agora? Saiba que ela vai piorar muito mais quando os seres das trevas passarem a te atormentar. O bicho deu uma última gargalhada e desapareceu diante de meus olhos. Por algum motivo, o lebre ainda continuava ali comigo. O monstro não havia levado o animal como tinha prometido. Subi em seu dorso com muita dificuldade e cavalguei montanha abaixo até o vilarejo que ficava do outro lado do espinhaço. Era noite quando entrei num bar. As pessoas que lá estavam me ajudaram. Lavaram as minhas costas, a minha perna e fizeram um torniquete. Eu estava assustado e com muita dor. Contei tudo para aquela bondosa gente. Eles acreditaram na minha história e ainda comentaram que quem passa por aquela montanha acaba encontrando uma caverna. O covil do ser dos infernos que lá se esconde. Confesso que não me lembro de ter visto qualquer caverna, mas vi muito mais do que deveria ver. Depois de passar a noite na birosca, eu precisava voltar para casa e procurar um médico. O sol já havia nascido. Busquei forças para retornar ao meu vilarejo. E acreditem, eu tinha que trilhar o mesmo caminho por onde passei. Estava apavorado. Alguns peões, se compadecendo de meu estado, resolveram me acompanhar na volta para casa. Arrodeamos a montanha, cruzando a capoeira que cobria todo o caminho, mas dessa vez sem nada mais acontecer. Eu ainda estava morrendo de medo, com o coração saindo pela boca. Minha perna e minhas costas doíam muito devido aos ferimentos. Sugeri a meus bons companheiros que descansássemos um pouco no rancho logo à frente, pois havia conhecido o rancheiro que se mostrou uma boa pessoa. Disse eu. É logo ali, depois da curva da estrada. Os 3 peões que me acompanhavam se entreolharam e pareceram estar confusos. Quando chegamos ao rancho, foi que eu entendi o motivo de meus companheiros estarem tão estranhos. Para meu pavor, o rancho onde havia estado no dia anterior era velho, caindo aos pedaços, corroído pelo tempo. Parecia que estava vazio há séculos. Um dos rapazes me disse: Meu amigo, podemos parar e descansar um pouco aqui, porém esse rancho não tem gente desde que eu era criança. Não é possível que você tenha conhecido o dono. Eu fiquei em choque, apeei do lebre e sentei debaixo de uma árvore, tentando entender o que havia se passado. O tempo estava nublado e, para meu infortúnio, novamente ouviu aquela gargalhada medonha. Meus companheiros também escutaram e se apavoraram. Resolvemos sair o mais depressa possível daquele lugar amaldiçoado. Mas o lebre não estava mais ali. Meu cavalo havia sumido. E olha que chegamos a procurar por um bom tempo. Por fim, percebi que a promessa do maldito havia se concretizado.
Tive que pegar carona na garupa de um de meus camaradas. Fui para meu vilarejo triste e choroso por causa de meu querido cavalo, que se foi. Levaram-me a um hospital para tratar de meus ferimentos. E para quem não acredita na minha história, mostro a enorme cicatriz que carrego na perna e as marcas das chicotadas nas costas. Passei por várias cirurgias para a colocação de pinos. Mas nada disso se compara ao que me aflige desde então. Não posso ir a lugar algum sem ser atormentado por todo tipo de criaturas infernais que se atiram sobre mim como se eu fosse uma espécie de para-raios do mundo sobrenatural. Resolvi não sair mais de casa e desde então vivo recluso e amedrontado. Não se deve zombar de ninguém, principalmente de quem ou de que não conhecemos. Fim. Obrigado por assistir. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e tornem-se membros do canal Sr. Fulanesto. Por apenas R$ 4,99 por mês, vocês terão muitas vantagens e benefícios. Até um próximo relato, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.